E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, vamos aprender aqui algumas coisas, como responder nas perguntas dos protestantes. Como um católico, deve responder de uma forma geral, às indagações protestantes. Veja, aqui eu vou fazer umas respostas de forma geral, tá? De uma forma geral, para você responder de uma forma geral. Como se diz, para um bom entendedor, meia palavra basta. Esses pontos que a gente vai abordar nesse vídeo é fundamental. Se você souber disso e tiver a paciência, de decorar esses pontos, para lá no trabalho, lá no lazer, onde você tiver que foi indagado por um protestante, você não ficar sem dar a resposta devida. Veja só, uma resposta respeitosa, devida e certeira. Certeira, como eu disse, para um bom entendedor, meia palavra basta. Então, essa argumentação que a gente vai usar aqui é fundamental. Se a pessoa, a partir daí, não crê nisso, aí a gente tem que só entregar nas mãos de Deus, para Deus agir, deixar o Espírito Santo agir, tanto em nós católicos, como nos irmãos protestantes, porque daí não tem mais jeito, que são argumentos, como eu disse, de uma forma geral. Se você crê em Deus, se você crê em Jesus Cristo, e crer nas Escrituras, que você disse que crê, esses argumentos que a gente vai usar aqui, não tem como você duvidar. Se você tiver fé, não tem como você duvidar. Então vamos para essas respostas aos irmãos protestantes. Mas antes, eu peço a você que não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, ative o sininho aí das notificações. Vamos crescer na fé, vamos ajudar esse canal a crescer, porque isso é importante, a gente entrar nessa conversa, porque há muita desinformação. A gente vê nos comentários o quanto os irmãos protestantes, alguns mais hostil, principalmente os mais hostil, são os que têm uma caricatura mais feia da Igreja Católica. Pode observar nos comentários. Aquele que é mais hostil, só chega nos comentários para ofender a fé católica. Olha, vocês católicos são assim, 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 compara a gente com todo tipo de religiões pagãs e aí por diante. Por quê? Porque ele não conhece, ele não conhece. Então ele joga tudo aquilo que está no seu coração, como disse Jesus, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então ele chega e lança aquilo tudo nos comentários. Mas isso não é um argumento, forte, O cara chega, joga nos comentários um monte de lambança, com relação à fé católica. Coisas que a Igreja Católica combate, A Igreja combate tudo aquilo que as pessoas colocam nos comentários, mas eles interpretam de uma forma errada. Então vamos lá, irmãos, para a primeira resposta que a gente deve dar, aos irmãos protestantes. Uma resposta daquelas que, para um bom entendedor, meia palavra basta. Veja, quando um protestante se aproximar de você e disser: onde está escrito isso? Onde está escrito aquilo? Sempre é assim, Qual o fundamento bíblico para isso? Me mostra aí um fundamento bíblico para isso que a Igreja de Roma faz, Me mostra aí um fundamento. O primeiro argumento que a gente deve falar é sobre o chamado, o poder das chaves. A igreja tem esse poder, essa autorização dada pelo próprio Cristo. Lembrando, olha, não é Miguel que está inventando, não é a igreja que está inventando. Se você crê nas Sagradas Escrituras, está nela esse poder das chaves. Pega as suas Sagradas Escrituras, Mateus 16, versículo 19. Jesus Cristo disse a Pedro, após fazer o anúncio de sua igreja no versículo 18, que ele disse assim no versículo 18:
Vamos partir do versículo 18. Mateus 16, né? Ó. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Aqui nós já temos uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. As forças do inferno não poderão vencê-la. Agora o versículo, né, que a gente vai trabalhar aqui. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então veja, né? Esse texto aqui já basta. Bastaria para uma pessoa compreender, né? Compreender. Jesus aqui está dizendo a Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tudo, Jesus disse, né? Jesus não disse, não deu aqui uma condição. Por exemplo, aqui Jesus não disse, olha, os dogmas com relação a Maria, né, minha mãe, não serão aceitos. Tal dogma não será aceito. Isso, isso, isso. Jesus disse isso aqui? Não, Jesus disse, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra, né, será desligado no céu. Jesus não disse o que era. Isso aqui não responde aos questionamentos, né, de forma geral? Isso aqui responde. Então aprenda, né, a responder os protestantes dessa forma. Mateus 16, 19. Está tudo aqui. Está nesse pacote. Né? Jesus não disse em detalhes o que poderia e o que não poderia. Então quando você vê os protestantes, né, questionando a fé católica, veja, a fé católica que é aprovada pelo magistério da igreja. Se tiver aí algo que não é aprovado pelo magistério da igreja, um exemplo, vou dar aqui um exemplo. Uma aparição, por exemplo, uma aparição mariana, ou um grupo de pessoas que se diz católicos, mas que não é aprovado pela igreja católica, pelo magistério da igreja, que ainda não tem essa aprovação, você não é obrigado a acreditar nisso aí. Você não tem obrigação nenhuma com relação a esses grupos ou essas aparições que não são, né, aprovadas pela igreja. Um exemplo que eu estou dando aqui. Se não é aprovado pelo magistério da igreja, você está despreocupado. Você respeita a fé da pessoa, você não diz que sim e nem que não, né? Como se diz, né? Agora, se a igreja aprovar, se uma fé popular das pessoas, né, é aprovado pelo magistério da igreja, aí é um dogma de fé. A gente precisa acreditar, porque é o que Jesus Cristo disse a Pedro aqui, né? O que a igreja ligou, né? Que o magistério da igreja ligou, será ligado no céu. E se ele desligar, também será desligado no céu. É o que eu creio. Você crê ou não crê nas palavras de Jesus Cristo? Então veja, né? Quando o irmão protestante diz, onde está o fundamento de tal fé, da fé mariana, por exemplo, está aqui. Está aqui. Aquilo que a igreja ligou, está ligado no céu. Veja, se você não crê nessa palavra de Jesus Cristo aqui, você está desconfiando dele. Por quê? Como é que Jesus Cristo ia deixar a igreja ligar algo de errado aqui na terra sem ele ter que cumprir isso? Né? Então no céu não pode ser ligado uma devoção mariana, se fosse errado. Então se Jesus Cristo permitiu que a igreja ligasse, se ele não ligou, segundo os protestantes, se ele não ligou, se não estiver ligado no céu, aí cai por terra a palavra de Jesus Cristo. Está vendo onde implica, né, as indagações protestantes? Então, se a devoção mariana, que a igreja ligou aqui na terra, se não estiver ligado no céu, aí cai por terra a palavra de Jesus Cristo. Então veja que loucura é o protestantismo, né? Então veja, a primeira indagação é essa. Quando alguém perguntar que base tem isso na Bíblia,
Você diz Mateus 16, 19. Se tal coisa, como eu disse agora há pouco, for legalizada, for, né, ligada pelo magistério da igreja, não tenha dúvida, está ligado no céu. Senão, cai por terra a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, meu amigo, como se diz, né? Ou você crê em Jesus Cristo, ou você não crê. Não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Porque quando Jesus Cristo disse isso, ele não disse, né? O que podia ser ligado e o que não podia. Por quê? Porque ele próprio vai exercer, vai guiar a igreja para que nada de errado seja ligado no céu. Do contrário, ele teria que cumprir a palavra dele. Jesus cumpre ou não cumpre a palavra dele? Está entendendo, meus irmãos? Então, essa é a primeira resposta que você deve dar. Ao que acontece? O protestante, ele vai fugir para outra questão. Vai dizer, não, mas a igreja que Jesus Cristo fundou é uma igreja espiritual apenas. Esse texto já está, o mesmo texto já desmente, né, essa tese protestante. É uma igreja espiritual apenas. Nós nunca encontraríamos essa igreja invisível apenas, né? E por não encontrar a igreja, como receber os ensinamentos corretos dessa igreja? Já que a gente não encontra, está em todo lugar, pode ser qualquer coisa, pode estar em qualquer canto, a gente não encontra. Como é que a gente vai receber o batismo verdadeiro, receber os sacramentos verdadeiros? Como é que a gente vai receber a fé verdadeira que Jesus Cristo, lá no finalzinho de Mateus, vai dizer, né? Ide pelo mundo, ensinai, né? Fazei discípulos. Como é que você vai ser discípulo de uma igreja invisível, espiritual apenas? Qual vai ser a verdadeira? Né? Então não, meus irmãos, a igreja não é espiritual apenas, jamais. Ela é uma igreja jurídica. E uma terceira questão, meus irmãos, para a gente finalizar o vídeo, uma terceira questão, diante de uma pergunta protestante, onde está isso na Bíblia, você faz outra pergunta. Você diz, onde está na Bíblia que uma coisa para ser verdade tem que estar escrito nela? Onde tem esse texto na Bíblia, né? Que para ser verdade, que uma coisa para ser verdade teria que estar escrito nas Sagradas Escrituras. Bem esclarecido, né? A miúdo. Onde está escrito isso? Na Bíblia, que para ser verdade teria que estar esmiuçado, teria que estar tudo explicado nas Sagradas Escrituras, né? Onde está escrito isso? Que para ser verdade teria que estar explicado nas Sagradas Escrituras a miúdo, detalhe por detalhe. Teria que estar explicado lá. Teria que estar escrito nas Sagradas Escrituras, os dogmas marianos, a hierarquia da igreja. Teria que estar tudo esclarecido nas Sagradas Escrituras. A liturgia. Onde está escrito isso? Né? Então, diante de uma pergunta protestante, a gente pergunta para ele, onde está na Bíblia, que era para estar tudo escrito nela? Que uma coisa, né, para ser verdade, teria que estar escrito nas Sagradas Escrituras. Entende, meus irmãos? Então, essas indagações que a gente tem que fazer aos protestantes. Quando a gente for indagado, onde está isso na Bíblia, a gente usa. A igreja tem a autoridade de ligar e desligar. Ele vai dizer, não, mas a igreja é espiritual apenas que Jesus Cristo fundou. E a gente responde, né? Onde está essa igreja espiritual apenas? Onde está essa igreja? Ele vai dizer, está não sei aonde, não sei aonde. Ele não vai saber onde está essa igreja. Então isso é relativismo, né? É cair no relativismo. Aí você não encontra nunca essa igreja de Cristo, e por não encontrar, você nunca vai receber, né, os ensinamentos corretos de nosso Senhor, né, Jesus Cristo. Se a igreja foi espiritual apenas, invisível, você não sabe onde ela está. E por não saber onde ela está, você não recebe os ensinamentos corretos. Entende? Se você não sabe onde ela está, como é que você vai receber os ensinamentos corretos? E a terceira questão é essa. Onde está na Bíblia que uma coisa para ser verdade precisava estar esclarecido nela? Detalhe por detalhe, né? Onde está escrito isso, né? Que uma coisa para ser verdade teria que estar explicado nas Sagradas Escrituras.
Os dogmas marianos teriam que estar explicados nas Sagradas Escrituras. A hierarquia da igreja tem que estar explicada nas Sagradas Escrituras. Tudo teria que estar explicado nas Sagradas Escrituras. Você não viu agora há pouco Jesus dizendo: tudo que ligares será ligado, o que tu desligar será desligado? Você não acredita em Jesus Cristo? Jesus Cristo deixou a igreja dele engessada, sem autoridade nesse mundo, para ficar navegando aí na mente das pessoas, uma coisa espiritual apenas, onde você não sabe onde está? Entende, meus irmãos? Então são esses três questionamentos que você passa para o protestante. Se ele não crê nessas coisas, aí a gente não pode fazer nada. Quer dizer que é uma resposta de forma geral, né? Para um bom entendedor, meia palavra basta. A igreja tem autoridade para ligar e desligar. Ela não faz isso sem a assistência do próprio Cristo, né? Ela só faz isso com a assistência do próprio Cristo. Esse que estarei convosco todos os dias até o fim do tempo. Enviarei o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade. Ela é a coluna e o fundamento da verdade. Se você não crê nisso, aí a gente não pode fazer mais nada, né? Ah, mas é uma igreja espiritual apenas. Onde está essa igreja? Você não sabe, né? Então, se você não sabe, isso se chama-se relativismo. Como é que você está recebendo os ensinamentos corretos se você não sabe onde está a igreja de Cristo, né? Então, tudo é relativismo para o protestantismo. E essa terceira indagação: onde está nas Sagradas Escrituras que uma coisa para ser verdade teria que estar explicado nela, né? Não tem esse versículo dizendo, né, olha, uma coisa para ser verdade, ser legítima, tem que estar nesse livro. Se não tiver, você não aceite como verdade. Onde é que está escrito isso, né? Agora, isso está na igreja, que é coluna e fundamento da verdade. Jesus Cristo deu a última palavra à igreja, né? Se nem mesmo a igreja a pessoa ouvisse, seja tratado como um pagão ou um publicano. Então, deu para entender, meus irmãos, que esses argumentos que a gente usou aqui é irrefutável por uma pessoa em sã consciência. A igreja tem a autoridade de ligar e desligar. A igreja não é invisível, né, espiritual apenas, senão você não encontra ela nunca. E onde está nas Sagradas Escrituras que uma coisa para ser verdade tem que estar escrito nas Sagradas Escrituras, né? Uma coisa para ser verdade tem que estar esmiuçado nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é indispensável, mas não está tudo nela. Ela mesma disse que não está tudo nela. Jesus Cristo disse, ó, tenho muitas coisas para vos dizer, para vos ensinar, mas não sou capaz de compreender agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Então, a igreja não é engessada. Ela é guiada pelo Espírito Santo, com a presença do próprio Cristo, todos os dias nela. Então, né, se você não confia na igreja, você não está confiando em Jesus Cristo. Que disse assim, ó, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Está lá em Lucas 10, 16. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Aprenda essas três respostas aos protestantes. A igreja tem a autoridade de ligar e desligar. A igreja não é invisível, senão você não encontra ela. Se ele disser a igreja é invisível, você diz onde ela está. Ele não vai saber, né, onde ela está. E onde está escrito que uma coisa para ser verdade teria que estar. Tem que estar escrito nas Sagradas Escrituras, né? Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo, né? Se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, né? Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.